Todos nós temos expectativas em relação a muitas coisas. Tem expectativas que a gente sabe que tem e tem expectativas que a gente não sabe que tem. Por exemplo, você quando está esperando um filho, você pode saber que você tem uma expectativa de que venha menino ou menina. Mas muitas vezes você tem uma expectativa do futuro dessa criança. Você pode imaginar que você quer que ele realize os sonhos que você nunca conseguiu realizar. Talvez essas expectativas estejam ocultas e você nem sabe que você tem. A gente tem expectativas em relação ao casamento que muitas vezes a gente nem sabe que tem. E eu quero falar um pouco dessas expectativas, mas vamos começar lá no namoro. A gente, quando tá namorando, todo mundo fala que paixão é cega, né? Mas pessoas apaixonadas, elas não querem, elas não querem. Elas têm uma expectativa de ter aquela pessoa, só essa expectativa, de conquistar aquela pessoa. Então, ela não vê os defeitos, ela não quer ver. Me lembro de uma reportagem que saiu uma vez, uma mãe falando para a repórter sobre o que tinha acontecido com a filha, e ela disse que tinha tentado alertar a filha dela. A filha arrumou um namorado que chegava em vários momentos do dia diferente na casa dela para ver a menina, e a mãe falava: como é que esse cara pode chegar em várias horas diferentes do dia em horário de trabalho? Então esse cara não trabalha. E ele de vez em quando chegava com um carro novo, a mãe desconfiava daquilo e a menina não queria ver. Final da história, a menina foi assassinada por aquele cara, era um grande bandido. Mas tem outras situações que a gente também não percebe, nem quer ter consciência, como, por exemplo, eu conheço pessoas legais, trabalhadoras, inteligentes, mas que namoram um cara que não trabalha há anos. E ela está preparando para se casar com esse cara, que há muito tempo não trabalha. Então, essa pessoa, com certeza, ela tem algum tipo de expectativa que ela está cegando a mente dela e ela não consegue perceber o que está acontecendo. Ela não quer ver o que está acontecendo. E tem pessoas que, enquanto estão namorando, elas não conversam sobre a expectativa do futuro. E aí, depois que casam, elas acham que as coisas vão acontecer magicamente. Eu conheci um casal onde a mulher estava desesperada, porque depois de 5 anos de casada, ela queria ter um filho, e o marido disse que nunca foi a expectativa dele ter um filho, que não fazia parte do projeto de vida deles. E eu perguntei para ela: vocês não conversaram isso quando estava namorando? E ela disse: não, nunca conversei sobre isso. Então, são coisas que a gente, quando está se relacionando com alguém, a gente precisa conhecer a expectativa que essas pessoas têm de futuro para saber se corresponde com a sua. E por causa de não conversar sobre isso, depois você acha que as coisas vão se resolver sozinhas. Conheci uma outra que estava desesperada, magoada, deprimida, porque o marido traía ela demais. E eu falei com ela assim: durante o namoro, ele nunca deu nenhuma pista de que ele tinha esse tipo de caráter? Ela falou assim: não, ele deu. Ele me traiu um monte de vezes no namoro. Eu falei: você casou com ele assim mesmo? Ela falou assim: não, mas eu tinha uma expectativa de que ele ia melhorar depois de casar. Gente, casamento não é uma porta mágica que você entra e aí um mistério acontece e a pessoa vira outra, não. Ela continua a mesma pessoa. Ela botou uma aliança no dedo, ela assinou um papel, ela fez um juramento, mas ela continua sendo aquela pessoa. Então, muitas vezes, você casa com alguém querendo que essa pessoa se torne outro alguém depois de casado. Só que ninguém tem o poder para transformar uma pessoa em outra. E aí tem gente que fala assim: não, mas eu tenho fé de que Deus vai fazer. Aí você arruma um problema, depois você bota na conta de Deus para ele se virar para consertar. Infelizmente, a gente corre esse risco, a gente comete esses erros. E eu quero falar com você a respeito de expectativas que a gente tem que estão relacionadas à vida passada da gente, à vida de criança, à sua história de vida. Quando uma pessoa entra num casamento, quando uma pessoa se casa, ela costuma ter expectativas que ela nem sabe que tem e que estão relacionadas à história de vida dela. Aí eu vou te perguntar aqui: você que é casado, você conhece a história de vida do seu marido? Você conhece a história de vida da sua esposa? Você sabe que tipo de infância o outro teve? Que tipo de experiência familiar ele teve? A gente acha que o que vale é do encontro para frente. É de quando você conheceu essa pessoa para frente. Não. Toda pessoa vem para um casamento com uma grande bagagem do passado. E se você não conhece a bagagem que essa pessoa traz do passado, você não conhece quase nada
dessa pessoa. Uma vez eu recebi uma moça me pedindo ajuda para ela se separar do marido, porque ela ia sofrer muito. Ela disse para mim que ela tinha que se separar, mas ia ser uma dor muito grande, porque ela tinha casado com o homem da vida dela e ela não sabia como é que ia conseguir viver sem ele. E eu falei com ela: se o homem é da sua vida, se esse é o homem da sua vida, se você ama tanto esse homem, você quer deixar ele por qual motivo? E ela disse para mim: porque ele não me faz feliz. Ela disse que todos os dias ela ficava esperando ele chegar do trabalho para que ele perguntasse como é que foi o dia dela, para que ele se interessasse pelos sentimentos dela, perguntasse quais eram os sonhos dela, quais as expectativas que ela tinha da vida, o que ela estava sentindo. E ele chegava morto de cansado, quase 10 horas da noite, e mal ela começava a conversar, ele dormia. E ele não dava a mínima atenção para ela, e ela dizia que ele não se importava com os sentimentos dela. E se eu iria ajudá-la a fazer aquilo? Eu falei assim: eu só posso te ajudar depois que eu conhecer o seu marido. Eu falei: traz ele aqui semana que vem, que eu preciso falar com ele primeiro. E aí o marido foi na semana seguinte. E eu perguntei para ele o que ele achava da esposa querer se separar dele. Ele falou assim: olha, eu sei disso, isso é uma dor muito grande para mim também, porque essa mulher é a mulher da minha vida, mas eu não quero viver com ela também não, porque eu também estou muito infeliz. Eu falei assim: misericórdia, duas pessoas que se amam não se fazem felizes, o que está acontecendo? Aí ele disse: não, eu não suporto o peso da vida com ela, porque, segundo ele trabalhava o dia inteiro para dar o melhor para ela e para a filha. Ele só faltava adivinhar o que a mulher queria para ele comprar. A casa dele era uma casa fantástica, que ele tinha tudo do bom e do melhor, e todos os dias ele ouvia reclamação dela a respeito dele. Então, ele não conseguia viver com a frustração que a mulher causava nele. Eu falei assim: olha, vamos parar aqui e eu quero pedir a vocês uma coisa. Pedi a ela, depois pedi a ele. Eu falei assim: eu queria que vocês contassem um pouquinho da infância de cada um para mim. E aí ela contou, e eu vou resumir aqui bem para vocês, mas a infância dela foi o seguinte: ela, quando criança, na infância e adolescência dela todinha, ela esperou o dia que o pai dela fosse chegar em casa e perguntar pelo boletim da escola, perguntar com que amigos ela estava saindo, que horas ela chegava em casa, quais eram as notas, que quem era aquele namorado dela. Só que o pai nunca fazia isso, porque ele só chegava bêbado em casa. Ela nunca via o pai sóbrio. O pai nunca perguntava o que estava acontecendo com ela. Ele não tinha o mínimo interesse por ela, porque ele só bebia. Essa menina sofreu a infância e adolescência dela inteirinha por causa de um pai ausente emocionalmente. A expectativa dela em relação ao casamento, mesmo que ela não tivesse consciência disso, a expectativa dela é que ela se casasse com alguém que desse para ela o que o pai dela jamais deu: atenção, carinho, preocupação com a vida dela, se importar com os sentimentos dela. E aí aquele marido ouviu a história dela e ouviu assim impactado, porque ela contou essa história com toda a emoção dela, com todo o sentido que aquilo fazia para ela, e ele ficou emocionado de ouvir, como se ele nunca tivesse ficado sabendo daquele tipo de história. E aí eu pedi para ele contar também como é que foi a história dele. E a história dele é que quando ele era criança, o pai dele abandonou a mãe com 3 filhos, e a mãe era muito pobre, e um dia não tinha nada para comer. E aí a mãe fez uma listinha de compra e pediu a ele para ir no armazém comprar. Pediu o dono do armazém para mandar aquelas compras que ela pagaria quando ela pudesse. E aí ele chegou, ele tinha 8 anos de idade, e ele chegou no armazém, entregou a listinha para o dono, e o dono disse para ele, perto de todo mundo que estava ali, disse para ele: olha só, fala para tua mãe que isso aqui é pago, eu não distribuo alimento não. Então disse para ela para mandar a listinha o dia que ela tiver dinheiro para pagar. Aquele garoto foi para casa humilhado, se sentindo a pior pessoa do mundo, com tristeza de chegar em casa sem a comida que a mãe dele precisava. Mas o caminho todo que ele foi para casa, ele foi dizendo para ele mesmo: um dia eu vou crescer, vou trabalhar muito, vou ter uma família, e eu jamais farei isso com ela. Eu vou cuidar da minha família, porque a minha família jamais vai passar por humilhação. Aquela mulher teve um tipo de história que criou nela uma expectativa sobre um relacionamento. Aquele homem
homem teve outro tipo de história, que criou outro tipo de expectativa em relação ao casamento. O que acontece é que nenhum dos dois conhecia a história do outro, e muito menos a expectativa que cada um tinha. Então, cada um dava para o outro aquilo que tinha de melhor. Só que o outro não reconhecia, porque não estava dentro da realidade dele. Por isso que a gente precisa conhecer a história de vida das pessoas que vivem com a gente, do seu marido, da sua esposa, para que você entenda o que você está oferecendo para essa pessoa. Porque às vezes você está oferecendo o melhor para ela, mas não é aquilo que ela espera receber, porque não é o que está faltando nela. Eu sei que depois que esses dois, que esse casal ouviu a história um do outro, eles foram para casa e nunca mais nem me ligaram, nunca mais apareceram lá. 3 anos depois, eu fui fazer um trabalho, um treinamento numa empresa, fui dar um treinamento numa empresa e, para minha surpresa, ela trabalhava nessa empresa. E ela disse para mim que depois que eles saíram do consultório, nunca mais ninguém falou em separação naquela casa e eles vivem muito bem. Tudo isso porque um não conhecia a história do outro. Muitas vezes, gente, a gente se comporta, a gente tem reações em determinada situação, que essas reações parecem absurdas, mas ela tem a ver com a nossa história de vida. Então, a gente precisa ter consciência do que a gente espera das pessoas e a gente precisa ter consciência do que as pessoas esperam da gente. Porque senão, a gente tem um trabalho enorme e acha que está fazendo o melhor, mas não está, simplesmente por falta de conhecimento. A história de vida da gente diz muito a respeito da gente. E se você se esforça para dar algo a uma pessoa que não é o que ela precisa, você se esgota simplesmente à toa. Uma vez eu recebi uma plantinha de presente. E eu gosto muito de plantinha. Só que era um mistério, porque eu não conseguia fazer nenhuma sobreviver na minha casa. Todas elas morriam. Mas um dia eu ganhei uma tão bonita que eu falei, não, essa aqui eu vou cuidar. Essa aqui eu vou cuidar com o maior zelo. Todos os dias eu pegava aquela plantinha como se fosse uma criança, botava ela para tomar sol até 11 horas da manhã. Todo dia, depois que ela tomava sol, eu botava um copo d'água na plantinha. Isso eu fiz durante 7 dias. Depois de 7 dias ela morreu. E eu fiquei muito triste e eu achei que o problema era comigo. Eu falei, não, as plantas não gostam de mim. Aí liguei para a pessoa que me deu a plantinha e contei a história. Aí ela falou assim, Elizabeth, você fez o quê? Eu falei assim, cuidei, filha, pode ter certeza. Botei sol todo dia, um copo d'água todo dia. Ela falou, querida, você matou ela afogada. Porque essa plantinha só toma água uma vez por semana. Acontece, querido, que eu nunca perguntei para a pessoa que me deu o que aquela plantinha precisava. Eu quis dar o que eu achava que era legal, mas eu não procurei saber o que ela queria receber. E é assim que acontece com pessoas. A gente dá o melhor, mas não sabe o que a pessoa quer receber. E outras vezes, a gente tem uma expectativa, conhece a expectativa que a gente tem em relação ao outro, mas a gente não conta porque a gente quer que a pessoa adivinhe. A gente fica imaginando que a outra pessoa precisa fazer isso espontaneamente. Mulher tem muito disso. Ela não quer falar aquilo que ela espera, porque ela acha que depois vai ficar sem graça se ela falou. Olha, eu acompanhei um homem uma vez, um rapaz, que ele disse que já não aguentava mais. Todas as datas comemorativas com a esposa, ela ficava depressiva. Ela ficava com raiva, ela ficava deprimida, magoada, chateada, emburrada. Toda data comemorativa. Aniversário, Natal, Dia dos Namorados. Depois de 5 anos dessa tortura em datas comemorativas, ele levou ela para um restaurante, comprou o perfume caro que ela gostava, que ela queria ter, combinou com o garçom de tocar uma música que era a música de quando eles se conheceram. Ele fez um cenário maravilhoso e deu aquele perfume caríssimo que ela queria. Pois ela abriu o perfume e fez a mesma cara de sempre. Ele perdeu a paciência e falou assim, não, agora chega. Eu não vou sair desse restaurante enquanto você não me contar por quê que toda vez que a gente tem umas datas assim, você fica emburrada. Aí ela, depois de resistir um pouco, contou e ela disse, é porque todas as minhas amigas já ganharam um anel de brilhante do marido. Eu nunca ganhei. O cara simplesmente fez... É isso? Ficou quieto, não falou nada. No dia seguinte, traz ele um anel de brilhante e dá de presente para ela. Aí ela disse, agora, depois que eu falei... Ô, gente, mulher fica achando que o homem tem bolinha de cristal. Tem não, filha. Às vezes você desenha e o cara não entende. Então, abre tua boca e fala aquilo que você quer. Sabe por quê? Tem mulher que acha
Tem homem também, tá? Tem homem que acha ruim por alguma coisa dentro de casa, briga por alguma coisa, ficou aborrecido por alguma coisa, ele não fala por que que ele ficou aborrecido. Ele fica quieto porque ele acha, não, ela tem que entender, não é possível que ela não entenda. Não, querido, muitas vezes tua mulher não entende, não. Você tem que abrir a tua boca e falar, me aborreceu isso, isso, isso e isso. Não gostei disso, daquilo, daquilo outro. Esse negócio de achar que a outra pessoa tem que adivinhar, isso é perda de tempo. O outro não vai adivinhar. Ninguém tem bolinha de cristal, não, nem marido, nem mulher. Então, essa história de dizer não tem graça se eu contar, tem graça você passar 5 anos emburrada porque nas datas comemorativas você não ganha o que você quer? Não, querido. É melhor você fazer igual quando a gente era criança, que tinha aquela propaganda da Calói. Não esqueça da minha Calói. Não tinha propaganda aqui? Você botava em tudo quanto era lugar, não esqueça da minha Calói? Pois é, tem que fazer assim. Não esqueça do meu presente. Ó, vou fazer aniversário semana que vem. Ó, falta 5 dias. Ó, falta 3. Vai fazendo contagem regressiva, querido. Até a pessoa acordar. É hoje. Avisa, fala, abre tua boca. Pelo menos você vai ficar feliz. Tem gente que prefere ficar magoada do que revelar. Tratei de uma moça que entrou no meu consultório desesperada um dia, depois que eu já tinha atendido todo mundo, e ela falou assim: não, Elizabeth, você vai ter que falar comigo hoje, filha. Eu preciso conversar com você porque tem uma semana que eu tô de mal com meu noivo. Eu falei: nossa, essa urgência toda porque você tá de mal com seu noivo? Ela falou assim: não, você não tá entendendo, eu vou casar daqui uma semana. Eu preciso resolver esse negócio hoje. Como é que eu entro na igreja com um cara que não olha pra mim e eu não olho pra ele? Eu falei: menino, o que que houve? Aí ela falou assim: semana passada foi meu aniversário. Você não sabe o que meu namorado fez, meu noivo fez. Eu falei: então me conta. E ela disse: olha, ele simplesmente mandou um buquê de flor para mim de manhã e apareceu de noite na festa com um presente. Aí eu falei assim: bom, agora eu é que não tô entendendo. O que que esse cara fez de errado? Ela falou assim: o meu aniversário é o dia mais importante da minha vida. Eu acordo 5 horas da manhã, eu quero bajulação, eu quero carro de som, eu quero telefonema toda hora, eu quero telegrama, eu quero cesta de café da manhã, eu quero ser tratada como rainha o dia inteiro. É um dia só no ano, que é muito importante para mim. Eu falei assim: misericórdia, quantos aniversários esse cara já passou com você? Ela falou: nenhum, esse é o primeiro, conheço ele há 9 meses. Eu falei: você contou para ele? Ela falou: não, se eu conto para ele, não tem graça receber isso tudo. Eu falei assim: meu Jesus, você tinha que ter certificado se o cara é adivinho. Tem que ter um mistério na mente dele para ele adivinhar tudo isso. Então, gente, comunicação é para você esclarecer. A gente precisa conversar com as pessoas. Tem muitos pais dentro de casa que têm uma expectativa de um comportamento com o filho, mas não fala qual é a expectativa. Aí a criança faz uma coisa errada, você vai lá e bate nela. Mas você não falou para ela antes que não era para fazer aquilo. Você não combinou nada antes. Você não disse como que era, como que funcionavam as coisas dentro de casa. Aí você espera a criança fazer uma besteira e você lá põe de castigo e bate. A gente precisa se comunicar. Deus ensina sobre comunicação na Bíblia inteirinha. Olha, Deus criou o mundo com a palavra. Deus disse: haja. Deus é um Deus de comunicação. Ele fala o tempo todo, de diversas maneiras. E nós temos a palavra de Deus, é a palavra de Deus. A Bíblia é Deus falando com a gente todo o tempo. Então, Deus ensina a gente a falar, a gente expor o que está sentindo. Jesus não escondia sentimentos. Estava triste, ficava triste. Estava alegre, ficava alegre. Jesus declarava as coisas. Estava alguém pensando alguma coisa mal dele, ele falava: você está pensando isso, papapá. Jesus não escondia as coisas. Ele dizia o que ele esperava. E Deus ensina a gente a fazer isso. A gente tem que abrir mais o coração da gente, ao invés de ficar esperando que as pessoas façam a gente feliz, assim, do nada, tendo que trazer tudo de mão beijada. Não funciona, gente. Não funciona. O outro não está vivendo em função de você. Nem você vive em função de outra pessoa. Cada um tem uma história. Então, vamos facilitar os relacionamentos. Vamos facilitar a vida um do outro. Vamos ajudar o outro a te fazer feliz. Ajuda outras pessoas a fazerem você feliz. Vai funcionar muito melhor do que você ficar guardando expectativas, esperando que outra pessoa adivinhe, ok? Descubra quais são as suas expectativas em relação ao casamento. Descubra quais são as expectativas que você tem em relação à vida, em relação aos teus filhos. Revela para eles. Conversa, fala. A gente tem que aprender a conversar com as pessoas. É muito difícil quando a pessoa não sabe conversar, não gosta de conversar. Tem casais que é muito difícil, a mulher às vezes quer falar e o cara é silencioso. Ele não quer conversa. Ele é de pouca conversa. Só que a gente tem que entender o seguinte: desde o momento que você decidiu casar com alguém, você tirou uma pessoa da rota de vida
vida dela e colocou na sua rota de vida. Você pegou alguém que podia ter um outro caminho e colocou no seu caminho. E se você colocou no seu caminho, é para compartilhar com você. Então, se você estava acostumado a ficar em silêncio antes, você casou, você vai ter que quebrar esse silêncio. Você vai ter que começar a pensar de uma forma diferente. Agora, você tem uma família. Tem mulher que é assim, tem homem que é assim também. Se você tem uma família, você precisa aprender a se comunicar, porque você escolheu viver dentro de uma comunidade chamada família. Se você não se comunica, você tinha que ter ficado sozinho. Se você tem gente com você e escolheu ter uma família, é porque você aprecia pessoas, é porque você gosta de gente. Então se esforça, rompe suas barreiras, rompe seus limites, mas aprenda a ser uma pessoa diferente. Porque a gente não pode ficar acomodado naquilo que a gente sempre foi, não. A gente se encontra com pessoas para que essas pessoas nos forcem a ser uma pessoa melhor e a gente force o outro a ser uma pessoa melhor. A gente se encontra com outra pessoa porque aquilo que falta na gente tem no outro. O outro tira a gente da zona de conforto, a gente tira o outro da zona de conforto. Esses conflitozinhos é para que a gente deixe de ser aqui daquele tamanhozinho que a gente é e a gente comece a crescer e acrescentar coisas na gente. Então, vamos ter mais amor um pelo outro e vamos ter mais disposição para realizar mudanças, porque as mudanças fazem bem para a gente. Eu sei que dói mudar, eu sei que muitas vezes romper coisas que você já está acostumado a fazer há muito tempo é difícil, mas é preciso. Se você saiu de uma vida que você era solitário, passou a ter uma vida familiar, você não pode ser aquela pessoa que era antes mais. Você agora tem que ser um outro tipo de gente, um outro tipo de pessoa. Agora a gente tem que aprender a comunicar. Mas comunicar, querido, com tranquilidade, porque tem gente que se comunica, mas a mínima coisa que você fala que ela não entende ou que ela não concorda, ela exaspera. Ela começa a gritar. Calma, gente. Se o outro não entendeu, você explica. Vai devagar. Não grita por tudo, não. Porque quando você grita, você assusta o outro nem vai querer conversar mais com você. Porque ele morre de medo de errar. Porque se errar, você perde o controle. Vamos ter calma. As outras pessoas podem não saber o que você está falando. Então, certifica se o outro está entendendo. Você entendeu isso mesmo? Eu quis dizer isso. Você entendeu o que eu falei? Vamos facilitar a comunicação, porque cada um tem uma linguagem. E muitas vezes a gente não sabe falar a linguagem do outro, mas a gente pode aprender.